Acharam? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Bruno, você consegue ligar isso para mim? Tá voando aqui. Não dá? Vem para cá. Vem para cá. Como eu disse no início, eu me chamo Maurício Miguel, sou casado, ainda não tenho filhos, pertenço a essa paróquia Nossa Senhora de Fátima. Sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ministro da Palavra. Recentemente iniciei os meus estudos acadêmicos para o diaconato permanente. Desde já eu me recomendo às vossas orações, para que orem por mim. Nós precisamos de vocações santas. Nós precisamos de sacerdotes santos. Nós precisamos de diáconos santos. Amém? Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, diga: socorre-me, Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Eu vou dar uma adiantada para a gente não perder tempo. A palavra de Deus diz assim: não extingais o Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Beije a palavra de Deus e dê uma salva de palmas para Jesus. Pode ser mais forte. A palavra de Deus, essa carta de Paulo, vamos contextualizar para você entender o que está acontecendo aqui. Essa carta, primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo escreveu estando em Corinto, entre os anos 50 e 51. Essa primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses é o mais antigo escrito do Novo Testamento. Então, é algo muito importante para nossas vidas, amém? É interessante que a carta aos Tessalonicenses é uma baita catequese de São Paulo para nós. Ela começa no capítulo 1, saudando e dando graças a Deus pelos irmãos. Eu acho belíssimo isso no apóstolo Paulo, porque ele sempre começa as suas cartas dizendo: eu rendo graças a Deus pelas vossas vidas, eu louvo e bendigo a Deus pela vida de cada um de vocês. E aqui cabe a pergunta para nós: eu tenho louvado a Deus pela vida dos meus irmãos? Eu tenho louvado a Deus pela vida das pessoas desse grupo de oração? Eu tenho louvado a Deus pela vida desses servos que deixam suas casas, suas famílias, as suas atribuições, seus afazeres, suas obrigações, para dedicarem as suas vidas à propagação do Evangelho para a salvação das almas? E Paulo continua nessa primeira carta aos Tessalonicenses. Primeiro capítulo, ele é um capítulo de louvor e ação de graças pela vida dos irmãos. O capítulo 2, ele dedica a pregação do Evangelho. O capítulo 3, da primeira carta aos Tessalonicenses, ele exorta os irmãos a perseverarem na fé e na paciência. E o capítulo 4 e 5, São Paulo começa a nos dar ensinamentos sobre a santidade. Mas qual o contexto dessa palavra? Entendemos que a palavra de hoje para nós, Deus já começa nos dando uma ordem através do apóstolo Paulo: não extingais o Espírito Santo. A palavra mais propícia para esse contexto é um termo grego que significa literalmente extinguir. Mas vamos entender o que Deus quer falar ao nosso coração. A palavra é muito clara, Deus nos dá uma ordem: não extingais o Espírito Santo, amém? Aí você pergunta: Maurício, o que é extinguir? É estilingue? Não, não é estilingue, é extinguir. Não confunda São Paulo com Davi. É extinguir. Tá, Maurício, mas o que significa extinguir? Para você entender a grandiosidade, o que Paulo quer passar para nós. A palavra extinguir, na etimologia da palavra, significa apagar, destruir, aniquilar. Olha para quem está do sol, diga assim: meu irmão, não apague, não exclua, não extermine e não aniquile o Espírito Santo de Deus. É muito forte para nós isso. Mas qual o contexto?
deste capítulo, para que nós possamos entender por que Paulo está dizendo isso. No começo do capítulo 5, na minha Bíblia, eu estou com a tradução da Ave Maria, o título é Espera Vigilante. Qual o contexto? Os irmãos estavam dormindo na espera do Senhor, estavam relaxados na vinda do Senhor. Tanto é que Paulo começa dizendo, a respeito da época, versículo 1 do capítulo 5, a respeito da época e do momento, não há necessidade, irmãos, de que vos escrevamos, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Paulo está alertando, exortando a comunidade tessalônica que o Senhor virá. Ele não se esqueceu da sua vinda, a vinda do Senhor vai acontecer, a levar a sua igreja, este fato vai acontecer, e a pergunta é, como nós estamos nos comportando a respeito da segunda vinda do Senhor? Como está o nosso comportamento, a nossa atitude a respeito da segunda vinda do Senhor? Porque Paulo diz bem claro, ele virá como um ladrão. Mas muitos desses irmãos tessalônicos não estavam mais vigiando, não estavam mais preocupados. Por quê? Já se passaram mais de 2020 anos do Maurício, Cristo não veio até agora, não é esse mês que ele vai vir. Eu não vou domingo na missa esse mês, mas mês que vem eu vou fazer um propósito de ir todo domingo da missa. Mês que vem pode não chegar. Maurício, eu vou fazer um propósito, mês que vem eu vou começar a rezar o Santo Rosário. Mês que vem pode não chegar. Maurício, quando chegar em casa, eu vou dobrar o meu joelho e vou criar o hábito de orar aos pés da minha cama. Talvez você não chegue na sua casa hoje. Nossa, Maurício, o Senhor te repreenda. Não, meu irmão, não é palavra de maldição, não é agouro, mas Paulo é muito claro a respeito da vinda do Senhor. Ele virá como um ladrão. Você não sabe como ele vai vir, quando ele vai vir, em que circunstância ele vai te encontrar. Por isso, estai atentos e vigilantes. Estai atentos e vigilantes. E Paulo continua dizendo no versículo 4: mas vós, irmãos, não estais em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão. O versículo continua: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Versículo 6, uma ordem para nós: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A pergunta que eu faço para você é: você tem vigiado a segunda vinda do Senhor? Se Jesus viesse para nós nessa noite, em que circunstância Ele nos encontraria? Não estou me referindo ao local. Maurício, se Ele viesse hoje, Ele me encontraria aqui louvando e bendizendo o seu nome. Isso não te dá garantia de salvação. Desculpa te falar, mas o louvor não te dá garantia de salvação. Hebreus 12, 14, o Senhor diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Olha para quem está só, diz: meu irmão, sem santidade. Fala para ele: se você não for santo. Fala para ele: se você não for santo, você está lascado. Fala para ele: você está lascado. Você pode rezar o terço. Fala para ele: você pode rezar o terço. Você pode ler a Bíblia. Você pode ir na missa. Você pode fazer novena. A de Natal que está chegando. Mas se você não for santo, fala para ele: se você não for santo, você vai para o quinto dos infernos. Misericórdia, Maurício. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus quem diz. É o próprio Deus que nos diz: sem santidade ninguém verá a Deus. E ninguém é ninguém. O padre não tem garantia de salvação por ser sacerdote. O bispo não tem garantia de salvação por ser bispo. Todo ser humano, toda criatura batizada, Paulo nos exorta na noite de hoje a retomarmos a primeira vocação. Talvez você nessa noite tenha a vocação de formar família. Talvez você seja pai de família, seja mãe de família, mas a primeira vocação de todo cristão batizado é a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Só que
Teologicamente falando, quando Paulo diz à comunidade tessalônica, não extingais o Espírito Santo, aqui nós podemos dizer que nós temos duas vertentes. Quais são elas? Antes do versículo 19, Paulo começa a exortar a igreja e fala assim: olha, vocês precisam ter comportamentos de cristãos, vocês precisam agir como um cristão batizado, vocês não podem se comportar como pagãos. Mesmo pertencendo a uma comunidade cristã, a sua conduta precisa ser coerente com aquilo que você professa. Estar na igreja não significa que a igreja está em você. Muitas vezes a igreja está cheia, mas a igreja ainda não está em muitos corações. A palavra de Deus ainda não está em muitos corações. Estar não é ser. Entenda, estar não é ser. Não é ser. Tem gente que vem para cá para dormir. Tem gente que vem para cá porque ouviu um barulho, a música bonita foi tocada, chorou, ouviu, foi embora, a vida que segue. Não quer dizer que a palavra de Deus entrou no coração dela. Como nós sabemos que uma pessoa, ela é batizada no Espírito Santo? Ah, Maurício, ela ora em línguas. Não, isso é um dom. Entenda isso. Um homem e uma mulher batizados no Espírito Santo não tem nada a ver com dom de línguas. Não tem nada a ver. Dom de línguas é um dom, como diz, dom de línguas. Dom de línguas, não tem nada a ver. Como que eu sei, Maurício, que um homem ou uma mulher é batizado no Espírito Santo? Pela sua conduta. É o seu testemunho de vida que diz: esse homem é cheio do Espírito Santo, essa mulher é cheia do Espírito Santo, porque ela tem uma conduta irrepreensível. É isso que Paulo está dizendo à comunidade tessalonicense: olha, vocês precisam ter uma conduta irrepreensível diante do Senhor. O diabo não pode encontrar brecha no seu coração, na sua mente, na sua alma, no seu espírito, não. Vocês são homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Vivam como tal. Vivam como homens e mulheres que foram batizados de forma genuína. Não batismo de modinha. Desculpa falar como muitos irmãos protestantes fazem. Se você quer vir na minha igreja, tem que ser batizado. Aí aquela igreja não dá certo, eu vou para outra. O que eles fazem? Tem que ser batizado de novo. Ou seja, o batismo para ele tanto faz, tanto fez. Batismo na igreja protestante é tomada de consciência, se você não sabia. Por quê? Para você poder ser batizado, você tem que ter uma certa idade, a partir dos 15 anos para cima, como se uma criança, um adolescente, com 15 anos, tivesse algum discernimento das coisas. Como se um adolescente de 15 anos tivesse maturidade para entender o que é o batismo. Nós vemos adultos, hoje na igreja, velhos de caminhada, não entenderam até hoje o que é o batismo. Tanto é que a gente conhece que é homem e mulher da igreja que deixou para batizar o filho de velho, não entendeu o que é o batismo. O batismo é o selo de Deus. O batismo, a palavra batismo significa enxertar. Em quê? Quando eu batizo uma criança, aquela criança ela é enxertada no mistério da salvação. Quando nós batizamos uma criança, ela começa a fazer parte do corpo místico da igreja. Ela começa a tornar um membro do corpo de Cristo. Eu sem um batismo, eu não tenho um selo, eu não tenho a marca, eu não faço parte do plano de salvação. Você entende a profundidade disso? O que Paulo está querendo dizer? Ele fala assim: vocês precisam retomar a santidade. Eu não sei o que está na cabeça de vocês, mas vocês são homens e mulheres que pertencem a Deus. E vocês precisam ter uma conduta coerente, uma postura de um batizado, porque o Senhor virá a qualquer momento. Ei! Irmão, irmã, você é sal nesta terra e luz no mundo. Se você é luz do mundo, eu não posso ter uma conduta de trevas. Se eu sou sal nessa terra, a minha vida, a minha postura, a minha conduta, ela não pode ser insossa, sem gosto nenhum, sem sal, sem nada. Já comeu comida sem sal? É horrível. Você vai no hospital, você faz a cirurgia, você come comida sem sal porque você precisa. Mas é horrível. Comida sem sal e morno, desculpa falar, bem uma porcaria. É a mesma porcaria, não tem sabor nenhum, não tem gosto nenhum. Como diz o Senhor, ou você é quente ou você é frio. O morno eu vomito. O morno eu vomito. E eu preciso olhar para dentro de mim hoje, diante da palavra de Deus,
e refletir como está sendo a minha conduta, como eu estou vivendo diante da presença do Senhor, como eu estou caminhando diante da presença do Senhor. Quando alguém chega perto de mim, essa pessoa sente a presença de Deus ou a mundanidade que entrou no meu coração? Quando a pessoa chega perto de mim, eu vou repetir isso para você. Quando alguém chega perto de mim, ela sente a presença de Deus, do Espírito Santo, ou ela percebe que a mundanidade tomou conta do meu coração? Essa é a primeira vertente. Paulo está corrigindo a comunidade tessalônica a voltar ao primeiro chamado, que é a santidade. Olha, vocês não são trevas, andem na luz. Vocês não são da noite, caminhem no dia. Vocês vivem no mundo, mas vocês não pertencem a este mundo. Entenda que eu estou caminhando por um lugar no qual eu não habito. O mundo não é minha morada. O mundo pertence ao maligno. E aqui eu trago uma frase que eu sempre costumo trazer. Você que é pai, você que é mãe, eu convido você a corrigir essa frase, se você alguma vez falou ou ainda fala. Ah, Maurício, a gente educa os filhos tá horrível. Maurício, a gente educa os filhos Quem é o pai desse mundo? Não ouvi. Deus fala, Jesus fala, o mundo jaz nas trevas. O príncipe deste mundo é Satanás. Em outras palavras, quando você diz, eu estou formando e criando um filho para o mundo, você está dizendo o quê? Eu estou formando um filho para o diabo. O mundo te oferece alguma coisa? O mundo caminha como você quer? Não. O mundo se veste como Deus quer que você se vista? Não. O mundo fala a mesma língua que Deus quer que você fale? Não. E por que a gente se mundaniza e quer se igualar ao mundo? Se o mundo não quer caminhar de acordo com a proposta de Deus, por que eu tenho que caminhar de acordo com o que o mundo quer? Se o mundo não aceita a palavra de Deus, por que eu tenho que aceitar a ideologia? Por que eu tenho que deixar ideologias entrar na minha casa, na vida dos meus filhos? O mundo segue o que ele quer, eu sigo aquilo que Deus tem para mim, amém? Então essa é a primeira vertente, da qual Paulo diz, não extingais o Espírito Santo. A segunda vertente, ela vem na sequência do capítulo. Quando você pega 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 em diante, diz assim, não desprezeis as profecias. Versículo 21, examinai tudo, abraçai o que é bom. Essa é a segunda vertente pela qual Paulo exorta a comunidade tessalônica. Se por um lado, Paulo está dizendo, olha, não apaga o fogo do Espírito Santo, não reprima, não expulse, não aniquile, não destrua a ação do Espírito Santo na sua vida, com a sua conduta, com pecado mortal, com pecado venial, com pecados de estimação. Ah, Maurício, eu vou me confessar, mas esse pecado eu não vou falar não, porque eu tenho vergonha. Você está compactuando com o demônio. Simples assim. Quando eu deixo que o pecado comece a criar raiz em mim, eu estou apagando o fogo do Espírito Santo que habita em mim. Quando eu começo a deixar que o pecado me domine, eu estou fazendo o quê? Eu estou aniquilando a ação do Espírito Santo. Quando eu começo a esconder pecados no meu coração por medo e vergonha do sacerdote, eu estou compactuando com o inimigo e estou dizendo não para o Espírito Santo, eu não preciso de você aqui, assim está bom. Essa é a primeira vertente. A segunda, como nós vimos no capítulo, no versículo 20, 21, ele diz assim, como eu disse, não desprezeis as profecias. Paulo está repreendendo a comunidade tessalônica a não reprimir os dons do Espírito Santo. O que nós fizemos agora há pouco? Olha para quem está do seu lado e libera uma palavra profética na vida dele. Não foi isso que nós fizemos? Não é algo belo, não é algo romantizado. Ai, você... Não. Você estava cheio do Espírito Santo, amém? Nós pedimos o Espírito Santo, sim ou não? Você crê que você está com o Espírito Santo em você, sim ou não? Então não é mais você quem fala. Quando você abre a sua boca, você abre na boca de um profeta. Quando eu reprimo o Espírito Santo, é o inimigo que usa a minha boca. Quando eu digo assim, vem Espírito Santo, é o Espírito Santo que age através da minha boca.
Nós primeiro pedimos o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, você tomou posse do Espírito Santo, você estava cheio do Espírito Santo, e eu disse, agora olha para quem está do seu lado e libere uma profecia sobre a vida dela. Não é achar uma frase bonita, não é uma frase de efeito, é palavra de vida eterna. Pode aplaudir o Senhor, é palavra de vida eterna. Então a segunda vertente de São Paulo é, olha, não diga não aos dons do Espírito Santo, peça os dons do Espírito Santo. Se na sua casa, às vezes você é impaciente, você briga, você entra em confusão, peçamos o dom da sabedoria. Se muitas vezes você precisa tomar uma decisão no seu trabalho, você não sabe se você pede para ser mandado embora, se você ora por quem está no seu trabalho, se você está passando por alguma situação no seu matrimônio, nós pedimos o quê? O dom do discernimento, sabedoria e discernimento. Sabedoria, aliás, discernimento, para saber o que é de Deus e o que não é, e sabedoria para agir. Sabedoria e discernimento caminham junto. Você entendeu isso? Discernimento é discernir, separar de Deus e não do inimigo. Então o discernimento me dá a capacidade de enxergar espiritualmente aquilo que é de Deus e aquilo que é uma ação de Satanás. E uma vez que eu identifico o que é de Deus e o que não é, eu entro com o dom da sabedoria. Eu peço o dom da sabedoria para quê? Para agir. Uma vez que eu separei, eu discerni, eu consegui identificar, aí o Senhor me dá o dom da sabedoria para poder agir. Se eu errei, a sabedoria me fazia até aquela pessoa dizer assim, me perdoa porque eu pequei contra você, eu te ofendi com palavras, eu te magoei. Isso é sabedoria. Você discerniu, você viu, o Senhor te mostrou onde estava o erro, onde estava a raiz. Na sabedoria do Espírito Santo você vai e age. O Espírito Santo age através de você. Mas Paulo ele é muito enfático. E o que ele diz? Não extingais o Espírito Santo. Nós já entendemos qual é o contexto dessa palavra. Nós sabemos que Paulo exorta essa comunidade, por um lado pela conduta mundana, pela conduta mundanizada, pelos pecados alojados, pelos pecados não confessados, pela participação de lugares e convivência com pessoas que não comungam da mesma fé. E aqui eu quero abrir um parênteses. Ser cristão não é ser melhor que ninguém, mas a gente não compactua com o pecado. Cristão não compactua com o pecado. Nós não fazemos acepção de ninguém, mas nós não comungamos da mesma conduta que muitas pessoas. Por isso nós precisamos ter discernimento. É legal eu estar na porta de um boteco? Ah, Maurício, mas é meu amigo. É coerente para você que é cristão, que é batizado, um homem do Espírito Santo? Se você está em uma missão, amém. Se você não está, lá não é o seu lugar. É isso que você precisa entender. Paulo exorta nessa linha. E a segunda vertente é quando a gente começa a repreender os dons. Ah não quero orar línguas não, não vou pedir não. Ah não quero discernimento não quero sabedoria. Eu não quero fortaleza. Quantas vezes você se sentiu fraco, abatido? E o dom da fortaleza, onde fica? Quando a gente está fraco, a gente está triste, a gente faz o quê? Eu vou pedir conselho para os outros. Não é assim? Eu vou ligar para fulano. Ai, aconteceu um negócio tão triste na minha vida, eu estou me sentindo tão fraco. Nossa, fulano acabou comigo. Primeira coisa, meu irmão, ninguém tem o poder de acabar com você se você não permite. Ninguém tem essa força de acabar com o seu dia, se você não dá para ela essa força. Entenda isso. Uma pessoa só tem poder de acabar com a nossa alegria, com o nosso dia, quando nós conferimos a ela esta autoridade, porque ninguém tem. A única pessoa que tem poder sobre a minha vida é nosso Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir essa pessoa maravilhosa. Pode aplaudir o Senhor. Somente Ele tem poder na minha vida. Somente Deus tem autoridade na minha vida. Amém? Só que nós entendemos agora o contexto, o texto, o contexto, mas o que Deus quer de mim? O que Deus está querendo dizer para mim nessa noite, com essa palavra? Se o título é não é uma ordem, Deus está dizendo para você e para mim, não, e não é condição, se der, não apaga o Espírito Santo não, se der, não aniquila o Espírito Santo não, se der, não afasta não, se der não extingueis,
não extingais, não entristeceis o Espírito Santo. Essa é uma ordem de Deus para você e para mim. Nós sabemos o que é extingar, mas a frase termina com quem? O Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? É uma pomba que desce? Lembra um fogo lá em Pentecostes? Atos capítulo 2. Ah, Maurício, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu parecendo um fogo. Ah, eu ouvi dizer que quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo veio, é uma pomba, né? Não, filho, não é. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 747, 747, diz que o Espírito Santo constrói, anima e santifica. Eu vou repetir, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 747, diz que o Espírito Santo constrói, anima e santifica. Quando você diz não ao Espírito Santo, quando você diz não à ação do Espírito Santo, quando você fecha o seu coração para o mover do Espírito Santo, você está nada mais, nada menos do que negando a Santíssima Trindade. O Espírito Santo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E nós professamos no creio que Deus é uno e trino. Não são três pessoas, é uma pessoa em três. Pai e Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa, que agem de formas diferentes, mas é a mesma pessoa. Ou seja, quando Paulo nos diz, não aniquileis o Espírito Santo, está dizendo para você, olha, cuidado, para você não afastar Deus da sua vida, cuidado, para você não rejeitar a força de Deus na sua vida, cuidado, para você não acabar com o poder de Deus liberado sobre a sua vida. Se o catecismo da Igreja Católica diz que o Espírito Santo ele constrói, quantas vezes tentaram te derrubar? Já tentaram fazer isso com você? Quantas vezes seus sonhos frustraram, sim ou não? Está horrível. Quantas vezes você se decepcionou? Muitas. Quantas vezes você começou uma construção, não somente material, não, mas quantas vezes você construiu sonhos com Deus? Quantas vezes você construiu projetos com Deus? O inimigo veio, sim ou não? O catecismo nos diz que o Espírito Santo é aquele que constrói. Amém? Você já ficou triste alguma vez? Já se sentiu triste? Sim ou não? Já se sentiu abatido? Sim ou não? Quantas vezes você chegou nesse grupo de oração se arrastando? Eu. Muitas vezes nesse grupo de oração, meu irmão, chegava aqui só o filtro do cigarro, só o fole da gaita, morto, estava morto vivo, eu chegava se arrastando. E quando eu chegava e me prostrava na presença de Deus, eu me levantava um novo homem. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele anima. Mas não é uma animação eufórica, ele me coloca de pé diante da minha fraqueza, ele me anima diante do meu cansaço. O Espírito Santo, ele tira, desaloja o meu cansaço. E cansaço aqui é o quê? É muitas vezes pensar, eu não sei se eu vou continuar servindo a Deus. Eu estou cansado. Eu estou cansado de orar e Deus não falar comigo. Eu estou cansado de clamar e não vir resposta. Eu estou cansado de pedir para as pessoas orarem por mim e nada acontece. Eu vou na igreja todo santo domingo, eu rezo o rosário todo dia, eu leio a palavra de Deus, mas o meu milagre não acontece. Eu estou desanimado. E o catecismo diz que o Espírito Santo é aquele que anima. Meu irmão, eu não sei como é que você chegou nessa noite, mas Deus quer, através do seu Espírito, construir uma nova história com você, reconstruir aquela obra que lá atrás você começou e deixou mal acabada. Ele quer terminar essa construção. Aquilo que tem te desanimado, o Espírito Santo quer reverter, essa situação de tristeza, desânimo em ânimo, alegria, coragem, disposição. E o mais belo de tudo, o catecismo nos diz que o Espírito Santo santifica. Quem quer ser santo, levanta a mão. É porque você entendeu que só há um jeito de viver a eternidade com Cristo, é ser santo. A palavra de Deus fala em Levítico, capítulo 19, versículo 2. É Deus quem diz para nós, e mais uma vez, eu quero terminar.
essa ministração, essa pregação, com essa ordem do Senhor. Levítico 19, 20. Levítico 19, 2. Deus diz: sede santo, como o vosso Pai do céu é santo. É uma ordem de Deus para nós. Se você quer ser santo, fica de pé. Nós queremos pedir. Fica de pé. Se você realmente deseja ser santo, se você deseja ser um homem ou mulher santa, se você realmente tem desejo de viver a eternidade com Deus, nós queremos nos colocar de pé neste momento e queremos pedir o Espírito Santo. Queremos pedir o Espírito Santo de Deus. Eu convido você a fechar seus olhos neste momento. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. O que tem, meu irmão, minha irmã, te desanimado diante de Deus? O que tem deixado o seu coração tão vazio? Com a mão no seu coração, vazio, Senhor, eu desejo o teu Espírito Santo na minha vida. Senhor, eu desejo ser batizado nessa noite com o teu Espírito Santo. Com a mão no seu coração, vá desejando esse Espírito Santo, diz assim: Senhor, enche-me com teu Espírito Santo. Senhor Jesus, enche o meu coração do teu Espírito Santo, porque eu desejo sair deste lugar nessa noite, um homem e uma mulher renovado, construído, animado e santificado para a honra e glória do teu santo nome. Meu irmão, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual a sua realidade nessa noite, você que nos acompanha de casa, eu não sei qual a sua realidade hoje, eu não sei qual a graça que você está buscando nessa noite, se unindo a nós em oração, mas Deus está falando para você nessa noite: sede santo, como eu sou santo. Sede santo, como o vosso Pai do céu é santo. Deus está falando para nós nessa noite: abre o teu coração, porque eu desejo derramar o meu Espírito Santo na tua vida, e através do Espírito Santo, você será uma nova criatura.